Vamos começar a nossa live sobre como ensinar consequências sem usar de punições, sem usar de castigo. A proposta, né, dessa nossa semana Psimama é que seja uma experiência transformadora. Então nós teremos lives vários dias, vários temas muito legais, e aí a gente vai mandar essas aulas online gratuitas ao vivo para vocês. A gente vai mandar no e-mail de vocês. Então, para você receber essa live gratuita, para você receber a gravação dela, você precisa se inscrever no link que está na bio, que está no Stories, que eu vou colocar aqui nos comentários do Facebook. Então, colocar aqui tema da live: como ensinar consequências sem punições. Se inscreva na bio. Muito bem, vamos começar. Como é que agora eu vou fixar o comentário? Muito bem, vamos começar então. E aí a proposta da semana Psimama então é ser bem transformador. E aí, para você receber essas lives todas no seu e-mail, eu preciso que você me dê o seu e-mail. Então você vai se inscrever no link, no Linktree, né? No link que está na minha bio. Eu vou colocar aqui no... Deixa eu ver, Linktree, deixa eu ver como é que escreve. Link tr.ee. Isso, excelente. Barra Nanda Perim, pronto, agora tá nos comentários do Facebook também. Excelente, excelente, excelente. Então vamos começar. E aí, se você se inscreveu na Semana Psimama, nas semanas Psimamas anteriores, e se você está participando do nosso grupo, da nossa comunidade, né, gratuita lá no Telegram, Criando Juntos, você também vai ficar sabendo, fica tranquilo, só de já estar lá no Criando Juntos, você já está inscrito na Semana Psimama, tá bom? E aí amanhã eu vou mandar um e-mail para vocês com o link dessa gravação, para você mandar para marido, ou para o pai da criança, ou para avó, ou para todo mundo que você quiser que receba, né, essa aula. E também depois eu vou te mandar um e-mail. Amanhã é meu aniversário, faço 32 aninhos, e eu vou pedir um presentinho para vocês que curtirem a live. Vou pedir que vocês façam um favorzinho para mim e participem de um processinho, de uma competiçãozinha que a gente está fazendo lá, super legal. Então, amanhã eu mando um e-mail para vocês explicando tudo isso. Mas vamos para a nossa live então. Como ensinar consequências sem usar punição? Bom, por que eu fiz esse tema? Por que eu fiz esse tema? Esse tema, a gente teve uma live, né, que eu posso mandar para vocês. Vou mandar para vocês amanhã também o link da gravação dessa live. Nós fizemos uma live, eu fiz uma live, eu gosto de falar no plural, não sei porquê, eu fiz uma live sobre punição e premiação, e explicando por que premiação é muito ruim, muito negativo na educação das crianças, e por que punição, assim como premiação, também não é bom. A gente fiz essa live, a live ficou linda, o povo elogiou muito essa live, e aí muita gente me perguntando, né, Nanda, tá, mas aí como que eu vou ensinar, Nanda, consequência para essa criança? Que a criança precisa de entender consequência dos atos dela, como que eu vou ensinar isso, né? Se eu não vou usar castigo, então como que eu vou fazer? E eu entendo porque a gente foi criado com castigo, então pra gente é difícil ver alternativas, né? Então eu falei, ótimo, vamos fazer esse tema, então, o primeiro tema da Semana Psimama. Então, a primeira coisa, só para a gente reforçar aquela live, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é por que as consequências são negativas. Eu vou falar muito rápido para vocês por que os castigos são negativos. Então, quando a gente castiga, quando a gente pune a criança, como eu coloquei na frase do dia de hoje, né, a punição, ela chega até a criança enquanto uma coisa pessoal, enquanto um movimento de raiva,
daquele adulto, um movimento, em outras palavras, um movimento de vingança, como se aquele adulto tivesse se vingando da criança por ela ter feito diferente do que ele mandou. Então, na verdade, é assim, faz do meu jeito, faz do jeito que eu quero, senão eu vou te machucar, senão eu vou te tirar coisas. Essa criança não entende, muitas vezes não fica claro para ela que o que ela fez é errado, ou os motivos por que aquilo é errado. O que fica para ela, a mensagem que fica para ela é: se você fizer diferente do que eu mandar, você vai se dar mal. Então, acaba que o castigo ele se torna uma forma de manipulação, de certa forma, e também uma expressão de vingança, de raiva. A criança passa a achar que você não gosta dela, a criança... Então, é muito comum você conversar com a criança, perguntar para a criança sobre isso, né? E a própria criança achar que explicar para você, dizer para você que ela tem a impressão de que você não gosta dela, de que você fez aquilo, enfim, por qualquer outro motivo que não realmente porque aquilo é errado. Ela não vai conseguir explicar para você por que aquilo é errado. E por que ela não vai conseguir explicar para você por que aquilo é errado? Porque quando nós estamos numa criação autoritária em que tem como ponto de apoio a punição, geralmente as pessoas que usam da punição, elas são muito autoritárias e elas lutam pelo poder delas o tempo todo. Então, o que elas querem é que a criança faça o que elas mandaram para mostrar que elas que mandam naquele lugar ali. Dificilmente a pessoa que tem o comportamento baseado no castigo explica os motivos das coisas, investe tempo em mostrar que errar faz parte do aprendizado, que é impossível você aprender sem errar. É impossível. Então, a pessoa que foca na punição, ela esquece dessas coisas. Porque como a punição, assim como bater, né, é uma coisa muito primitiva, é uma coisa que você faz muito no impulso, muito na raiva. É como se fosse uma ferramenta que você tem que estar à mão ali, você pega e você faz, você não pensa duas vezes antes de fazer. Então, quando você vai recorrendo à punição constantemente, é muito comum que ao você ir recorrendo à punição, você esqueça, você simplesmente esquece de ensinar coisas para a criança. Você vai direto para a punição. A pessoa que tem o hábito de punir, ela começa a ter um raciocínio de que a criança está fazendo aquilo propositalmente, de que a criança está fazendo aquilo para magoar ela, para mostrar para ela que quem manda é a criança. Ela começa a se sentir testada, ela começa a se sentir... A coisa começa a ficar como se fossem duas pessoas da mesma idade tendo uma discussão. E aí que a gente começa a pedir demais dessa criança, porque não são duas pessoas da mesma idade tendo uma discussão, tendo um debate. Não são. São pessoas de idades completamente diferentes, né, em níveis de desenvolvimento completamente diferentes, e a interpretação desse adulto começa a ser uma interpretação extremamente equivocada, adultizada dessa criança. Então começa a achar que a criança está planejando coisas, que a criança está fazendo maquiavelicamente, que a criança está, né? E aí começa a achar que a criança tem toda uma capacidade de planejamento estratégico que essa criança não tem, porque as crianças elas vivem no aqui e no agora, elas são extremamente concretas. Então, quando a disciplina positiva traz, né, uma noção muito interessante, que é do Dreikrus, né, que é um autor da psicologia, que ela fala que a punição tem quatro formas, né, de a criança lidar com a punição. As 4 formas mais comuns. Então aqui, gente, a gente está falando, olha só, deixa eu deixar muito claro para vocês, não é opinião pessoal.
Eu não tô falando aqui baseada na minha experiência com os meus filhos. Isso aqui é gente que estudou pra caramba, que trabalhou anos com isso, que fez pesquisa com isso, né? E, às vezes eu falo lá na Piscimão, uma pessoa manda mensagem, eu não concordo. Eu falo, minha amiga, quem é você pra não concordar? A pessoa estudou décadas e mais décadas, fez pesquisa, trabalhou em diversas escolas, com centenas de crianças, e você tem o quê? Um filho? Sabe? Assim, aí eu acho engraçado, porque... Enfim, a gente precisa de deixar a prepotência de lado, assumir a nossa humildade e falar, cara, o que essa pessoa que estudou muito está falando, né? O que essa pessoa que entende muito está falando? A gente precisa de entender que essas pessoas, elas não pararam, pensaram e escreveram um livro, né? A disciplina positiva mesmo, ela tem acho que mais de 2 décadas que a disciplina positiva está sendo exercitada nos Estados Unidos. Né, que já tem resultados. Nós já temos adultos que foram educados, que foram criados à base da disciplina positiva. A disciplina positiva é inspirada em Adler e Dreikurs, que tem também décadas e mais décadas, né, de anos que trabalharam. Então eu gosto de reforçar isso para não ficar parecendo que eu que criei esses 4 R's. Quem criou foram maravilhosas autoridades da psicologia, tá? Então, quais são os 4 R's? Quais são as 4 formas, né, que as crianças tendem a responder à punição? Castigo, palmada, né? Então, a primeira forma é ressentir. Ela leva isso para o lado pessoal. Então, eu acho que é o que eu mais vejo no meu trabalho, que é a criança sentir que aquilo foi para ela, que foi para magoar ela. Então, como se fosse uma vingança, né? Lembra que essa criança tem interpretação limitada, né? Lembra que essa criança ainda está há poucos anos no planeta Terra, não é assim um adulto, então ela tem uma interpretação, uma forma que ela entende aquilo ali, ela ressente, ela fica magoada, ela fica achando que ela não vale a pena, que aquela pessoa não gosta dela. A segunda forma muito comum é ela retaliar, ou seja, ela começa a lutar de volta, a brigar de volta. Ela começa a transformar aquilo ali num cabo de guerra, porque ela se sente ameaçada, e aí o nosso corpo, quando se sente ameaçado, uma das formas de se defender da ameaça é atacando, né? Então essa criança retalia. Então, tanto no ressentimento quanto na retaliação, você vê que é muito prejudicial para o relacionamento mãe e filho, né? Pai e filho. Aí nós temos o terceiro, que é a rebeldia. A criança se rebela, a criança não se sente amada, ela não se sente aceita e ela começa a querer fazer tudo contrário do que está sendo sugerido para ela, né? E o quarto é o recuo. O quarto é o recuo, não é o mais comum, mas acontece. O que é o recuo? É a criança parar de fazer. Ela para de fazer. E aí a pessoa olha e fala, funcionou, tá vendo? Nanda, castigo funciona, palmada funciona, tá vendo? O meu filho é desse recuo aí, funciona. Pois é, só que o recuo tem 2 formas de funcionar. Uma dessas formas é a criança dissimular. Na verdade, não é que ela parou de ver, querida mãe, querido pai. Ela não parou de fazer, você que parou de ver ela fazendo. Ela continua fazendo, só que ela agora encontrou formas de fazer sem você. Ih, o Facebook tá toda vez dando problema. Formas de fazer sem você ver. Essa que é o pulo do gato. Vamos ver aqui o que pode estar acontecendo nessa câmera. Então, quando a criança aprende a fazer sem você ver, o que em verdade essa criança está aprendendo? Ela está aprendendo a ser aquele cidadão, por exemplo, que anda, né? Anda na velocidade errada lá das vias, por exemplo, ela vai mais rápido do que devia, ela não anda na faixa de ônibus sendo que não podia, se tiver como ela não ser vista. É isso que ela aprende. Ela aprende a fazer o que é proibido sem ser visto. Na verdade, o problema não é fazer, o problema é ser pego, né? Então, essa é uma das formas. A criança recuou porque ela encontrou outra forma de fazer, ou essa criança recuou porque ela passou a entender que você não gosta dela. Ela passou a entender que para ela ter o seu amor, para você gostar dela, ela precisa ser uma criança perfeita, uma criança que faz exatamente o que você manda. Ela começa a querer fazer o que você manda, ela começa a querer fazer
tudo certinho para te agradar, para se sentir amada por você e não necessariamente porque ela entende o que é certo e o que é errado. Então eu vou pedir para vocês que, por favor, me mandem um like no Facebook, um coração no Instagram. Quem lembra na sua infância, quando você, agora a gente não está falando dos seus filhos, está falando de você. Quando você era pequenininha, você era pequenininho, você estava de castigo, ou você tinha levado umas palmadas, ou pior do que isso. Qual desses 4 R's? Então, primeiro me manda um coração quem lembra de ter sentido algum desses 4 R's. E eu peço para você que, por favor, coloque aqui nos comentários qual dos 4. Se você ressentia se você sentia, né, ressentia como se seus pais estivessem se vingando, fazendo mal a você. O segundo é se você retaliava, se você ficava de batendo boca. Terceiro, se você se rebelava e fazia tudo o contrário do que eles queriam. E quarto, se você parava de fazer, ou porque você encontrou um jeito de não ser pego, ou porque você queria ser o filho perfeito para o seu pai e sua mãe te amarem muito. Aí, gente, eu quero aproveitar bastante que a minha mãe entrou aqui e está me assistindo. Beijo, mãe. Para aproveitar que ela está assistindo para dizer para vocês o seguinte: ninguém aqui está falando mal de pai e mãe, ninguém aqui está criticando como que os nossos pais fizeram com a gente. O nosso objetivo aqui não é julgar, porque os nossos pais, na época que os nossos pais nos educaram, isso aqui não era um assunto aqui no Brasil, não se falava disso, a gente não tinha internet, a gente está na era da informação agora, na época que nós, né, éramos pequenos, né, eu faço 32 anos amanhã, então 32 anos atrás, nunca que os meus pais teriam qualquer noção, né, dessas coisas aqui que a gente está falando, muito pelo contrário. O meu pai, por exemplo, ele apanhou muito do pai dele quando ele era pequeno, então em mim ele bateu muito menos. Eu apanhei, mas apanhei poucas vezes na minha vida. Então, assim, para ele já foi um grande avanço. Se você para pensar, né, para ele já foi uma grande mudança. Ele me criou com apego, a minha mãe também, a minha avó, contam, né, que a minha avó também, como todas as pessoas da geração da minha avó, ela também batia e minha mãe me bateu muito menos, muito pouco, principalmente comparado ao tanto que ela e os irmãos dela, né? Porque assim, nós somos a geração, a primeira, né, que está tendo acesso a todas essas informações. Por isso que a gente costuma dizer que está acontecendo a revolução parental, a revolução dos pais. Porque a gente acredita que é através dessas informações, de aprender a educar a criança sem bater, sem castigar, por exemplo, mas sabendo que a criança vai lidar com as consequências, sabendo que ela vai lidar com as frustrações, não é colocar a criança numa redoma de vidro e nem ficar machucando ela porque ela errou, né? E aí a gente vai conseguindo transformar. Eu acredito profundamente na nossa capacidade de melhorar o planeta, porque eu acho que o mundo não está bem. Não é possível que tenha alguém que acha que tá, né? Então, assim, a gente precisa melhorar. E como que a gente vai melhorar? Eu acredito que é através de ensinar para os nossos filhos cooperação, viver em coletivo, empatia, né? Ensinar para os nossos filhos, poxa, eu vejo na relação do meu mais velho com o meu mais novo, né? Como que, assim, sempre, aqui em casa sempre tem uma relação de muito carinho, muito amor, até quando eles brigam, até quando um bate no outro, é muito difícil acontecer de alguém não pedir desculpa espontaneamente, sabe? Assim, então, eu acredito mesmo que vão se tornar adultos maravilhosos e que quantos mais de nós educarmos filhos maravilhosos, melhor esse Brasil e esse planeta estarão. Bom, então agora que vocês já entenderam as consequências de usar a punição, né? Agora que vocês já entenderam por que eu sou contra a punição, eu explico nessa outra live, eu também explico por que eu sou contra você ficar batendo palma para criança, dando parabéns por causa de tudo, por que também não é legal você premiar a criança pelas coisas legais que ela faz, isso não é legal, nem em desfraude, nem em sono, nem em situação nenhuma. Então, se você está curioso, só se inscrever na Semana Psimama que eu mando o vídeo amanhã para vocês. Eu vou mandar o link desse e vou mandar desse anterior, porque eu acho que tem uma relação muito legal. Então, vamos falar das consequências. Nanda, eu quero que o meu filho aprenda consequências. Eu não vou castigar, mas eu quero que ele aprenda consequências. Então, como que eu faço? Bom, você vai fazer da seguinte maneira. Então, primeiro vamos entender o que são consequências. A disciplina positiva
tenta, né, reforçar muito a diferença de consequência para castigo, porque as pessoas às vezes elas querem dar castigo, elas querem continuar no padrão do castigo delas, mas elas querem dar um nome bonitinho, porque aí vai parecer que elas não estão fazendo castigo, entendeu? E aí você vai ver várias escolas, creches fazendo isso, dando um nome bonitinho e castigando a criança do mesmo jeito. Através do nome bonitinho, castiga a criança do mesmo jeito. Então, na verdade, a consequência, existem dois tipos de consequência só, né, que a gente pode usar na educação dos nossos filhos. Uma consequência é a consequência natural, ou seja, o que é a consequência natural? Se você colocar um gelo, né, em cima da pia, ele vai derreter. Não é você que está derretendo o gelo para o seu filho aprender que gelo derrete. O gelo derreteu, né? O máximo que você fez foi não guardar o gelo de volta, vamos supor. Mas a consequência natural de deixar um gelo em cima de uma pia é o gelo derreter. Então essa é a consequência natural. E a consequência lógica, e eu vou explicar para vocês então quais são os 4 pontos para você saber se você está fazendo consequência, ensinando através da consequência, ou se você está fazendo um castigo fingindo que é consequência. Eu vou te ensinar como que você vai diferenciar as duas coisas, tá? E aí eu vou responder umas dúvidas que eu pedi hoje cedo pro pessoal já mandar para mim no Stories, tá bom? Então, a consequência lógica, ela é, por exemplo, meu filho, o Gael, eles estavam brincando e o Gael jogou o brinquedo no chão. Tum. E aí a gente falou, olha, Gael, você não pode ficar jogando o brinquedo no chão porque o brinquedo vai quebrar. E a gente não pode, se esse brinquedo quebrar, né, ninguém vai poder brincar. E é um brinquedo que todo mundo aqui de casa brinca, né? Assim, todo mundo gosta de brincar, não é só dele. E se fosse só dele, podia ser uma consequência, por exemplo, o brinquedo quebrar e ele não ter o brinquedo mais para brincar, né? Se for do seu feitio, né? Você pode, enfim, analisar os limites. Mas aí a gente não queria que o brinquedo quebrasse e aí eu expliquei para ele, eu falei, filho, se eu perceber que você não está sabendo brincar com esse brinquedo, eu vou ter que tirar o brinquedo de você, porque eu não quero que você quebre esse brinquedo. Você entendeu a diferença? Eu não falei assim, olha só, se você não brincar do jeito que eu quero, eu vou tirar esse brinquedo de você. Se você não comer direito, eu vou tirar seu videogame. Se você... Não é isso. É assim, você tá fazendo uma coisa que pode quebrar esse brinquedo. Então eu vou ter que, logicamente, tirar o brinquedo de você se você continuar fazendo assim. Porque senão você vai quebrar o brinquedo. Tem uma lógica. Faz sentido, tem um motivo. É uma coisa que a criança compreende. Poxa, se eu ficar jogando isso aqui no chão e isso quebrar, ninguém vai poder brincar com isso mais. Então a minha mãe tá tirando de mim para eu não quebrar um brinquedo de todo mundo. Gente, coloca aí para mim nos comentários se vocês entenderam a diferença entre você punir e você usar uma consequência lógica. E a consequência natural é, por exemplo, você falar, filho, leva um casaco porque tá frio. E a criança fala, não vou levar. E aí você fala, tudo bem. E aí, quando a criança tá lá fora, ela sente frio. Isso é uma consequência natural, porque tá frio na natureza. E aí a criança naturalmente vai sentir frio. Agora, algumas pessoas, né, trazem propostas, inclusive a própria disciplina positiva, né, trazem propostas, por exemplo, você deixar a criança com frio, você deixar a criança com fome. Eu não uso desse tipo de consequência na minha casa. Na minha opinião, a consequência não é para causar sofrimento. E a gente tem que tomar muito cuidado também para entender qual é a nossa motivação. Porque às vezes a criança fez 20 vezes certo e na única vez que a criança fez errado, tá você lá querendo que ela passe frio, que ela passe fome, que ela, enfim, né? Sendo que, caramba, pode ser um processo para a criança aprender e a criança chega a sentir o frio, né? E aí você tá lá, você botou, né, pegou o casaco, por exemplo, colocou dentro da sua bolsa, é como eu faria. E eu esperaria o meu filho sentir o frio e começar a falar, caramba, eu tô com frio e tal.
Aí eu aproveito a oportunidade para ensinar sem debochar, sem ficar, tá vendo, não te falei, eu não faria isso, entendeu? Eu iria pegar o meu filho e falar assim, olha, filho, tá vendo? Você tá sentindo frio? Tá vendo? O frio não é legal, porque a gente não consegue brincar, né? A gente não consegue fazer as coisas que a gente quer fazer. E outra coisa, você pode ficar doente e tal. E aí ele sentindo no corpo dele, né? Ele passa pela experiência e aí é muito mais fácil dele gravar essa informação. Tem uma pirâmide de conhecimento que mostra que a forma mais fácil de você lembrar uma coisa, de você aprender alguma coisa, é vivenciando aquilo na prática. Então, nisso que o meu filho sentiu frio e que ele, poxa, parou de brincar porque estava com frio, ele não só teve uma oportunidade de gravar, de aprender melhor, como no momento que ele recebe o casaco de mim, ele se sente amado, ele se sente cuidado, ele se sente protegido. E aí eu posso, por exemplo, usar a consequência lógica e dizer, olha, filho, hoje eu trouxe o casaco para você, mas, poxa, eu não vou ficar trazendo toda vez, que eu preciso que você aprenda e tudo mais. Entendeu? Agora, se a criança insiste em fazer isso várias vezes, uma vez você deixar o casaco para trás, talvez seja interessante ela ter que ir embora para casa mais cedo porque ela está com frio, né? Naturalmente, então é uma consequência lógica, né? Ela vai embora mais cedo porque várias vezes ela esqueceu o casaco, várias vezes você fez desse momento um momento de aprendizado. E aí, dessa vez, né, ela vai acabar perdendo com isso. Ela vai perder com isso porque ela vai embora mais cedo, porque ela vai passar frio e tudo mais. Mas eu não iria para isso logo de primeira. Eu não acho justo, né? Eu não acho certo, nem acho saudável a gente fazer isso. Então, Nanda, como que eu vou saber se o que eu estou usando é consequência ou se o que eu estou usando é castigo? Então vamos lá, pega papel, pega caneta e anota. Mas se você não quiser anotar, não tem problema, que eu vou mandar na apostila da Semana Psimama depois para vocês que estão inscritos na Semana Psimama ou no Criando Juntos. Então vamos lá. Criando Juntos é o meu grupo no Telegram, tá, gente? Gratuito. Só entrar lá que todo dia a gente conversa, eu mando uma coisa chamada sugestão para ação. Todo dia eu mando um áudio refletindo um negocinho, sugerindo você fazer alguma coisa naquele dia. E é muito, muito legal. Então, só de você estar no Criando Juntos, você também já vai receber, através lá do Criando Juntos, você já vai receber o link para essas coisas, tá? Então, quais são as 4 formas de você saber se você está usando consequência ou se está usando castigo? A primeira forma é que a consequência, ela sempre é relacionada. Ela sempre é relacionada. Então, por exemplo, se eu falo pro meu filho, olha, filho, eu vou ter que tirar o brinquedo de você, porque se você quebrar, a gente vai ficar sem, a gente não vai poder brincar com ele mais, eu tô tirando o brinquedo para que aquele mesmo brinquedo não quebre. E é o brinquedo com o qual ele está brincando de forma errada. É relacionada, são duas coisas que se relacionam entre si. Agora, se eu digo, se você continuar brincando errado com esse brinquedo, você não come sobremesa hoje. Tem relação? Não tem relação. Então, não é relacionada. Isso é um castigo. Faz sentido, então, o nosso primeiro R? São 4 R's. Então, o primeiro R, a consequência, ela é relacionada. Já o castigo, geralmente, não é. Se você fizer, eu vou te bater. A punição geralmente não é relacionada. Entendeu? O outro R, ela precisa de ser respeitosa. Então, por exemplo, vocês acham respeitoso como uma escola, uma vez que eu tive a infelicidade de colocar os meus filhos, mas rapidamente eu tirei eles de lá, eles não tinham castigo, me reforçaram isso várias vezes, mas eles tinham uma coisa que esqueceram de mencionar, chamada perda de privilégio. E aí uma vez, quando o meu bebezinho tinha 2 anos e meio, uma vez um amiguinho empurrou ele, a Mila empurrou o amigo de volta, porque, por favor, né, galera, são 2 bebês de 2 anos e meio, e aí ele perdeu o privilégio de ir pro parquinho. Pensa bem, sendo que, na minha opinião, ele tinha que estar no parquinho o dia inteiro, mas tudo bem. As crianças estão lá, confinadas, numa sala, óbvio que vai acumular aquele monte de energia, uma vai empurrar a outra e aí tira a criança a possibilidade de gastar energia no parquinho. Eu acho uma burrice total. E mais do que isso, eu acho falta de respeito.
Eu acho falta de respeito, falta de consideração por toda a limitação biológica dessa criança que está em processo de desenvolvimento, né? Exigir dela uma coisa que ela não tem para dar e aí depois castigar ela porque ela não te deu uma coisa que ela não tem para te dar. Então, não é respeitoso você colocar uma criança olhando para uma parede, não é respeitoso você fazer uma criança ficar sentada durante 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos que seja, você tirar a criança na frente de todo mundo, você humilhar a criança. Essas coisas todas não são respeitosas. Eu até hoje não consegui pensar em uma punição, em um castigo que eu já conheci na minha vida que eu considerasse respeitoso. Nunca vi. Todos os castigos que eu já vi até hoje eram desrespeitosos, eram baseados na vingança e na raiva, sim. É para fazer a criança ficar triste, é para fazer a criança se arrepender amargamente. E eu não vejo a forma que isso vai fazer uma criança querer agir melhor. Eu só vejo essa criança achando que ela não merece, assim, que ela não merece estar ali ou que as pessoas ali não gostam dela, né? Que foi inclusive como eu tirei o Theo dessa escola. Porque ele falou pra mim que a professora não gostava dele. E aí eu abri 2 olhos e aí eu fui descobrir que ele achava isso porque ela tinha botado ele de castigo. Então, tem que ser relacionada e tem que ser respeitosa, tá? Tem que ser muito respeitosa. E respeitosa significa você considerar quantos anos essa criança tem, você considerar as limitações dessa criança, você considerar como que você estava, qual foi a sua parte do que aconteceu, tudo isso. Relacionada, respeitosa. A terceira é razoável. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes rolam uns vídeos na internet absurdos, e aí um dia desse rolou um vídeo absurdo que eu não compartilho, vocês sabem que eu não compartilho, de uma moça ameaçando uma criança que devia ter uns 3 anos com um cinto, porque a menina tinha pegado o estojo dela de canetinha, a mulher adulta ia bater na filha com um cinto, porque a menina tinha pegado um estojo de canetinha que era dela, dessa adulta, né? E não podia. E aí, essa parte do razoável, ele se perde muito na punição, porque geralmente não é razoável. A pessoa que tem o padrão de castigar crianças, de punir crianças, ela geralmente perde completamente o razoável, noção do razoável. Porque se você para pensar, se uma criança em desenvolvimento comete um erro, isso não é esperado? Então, na verdade, só de você estar punindo uma criança já não é razoável. Não é razoável, porque a criança, ela tá ali, é como se fosse você aprendendo a andar de bicicleta. Você vai cair, você vai de vez em quando bambolear, e não faz sentido nenhum alguém ameaçar te bater, alguém ameaçar te deixar num canto olhando para a parede 5 minutos, porque você no processo de aprendizagem cometeu um erro. Não faz sentido nenhum. E a criança, né, o bebê, a criança em desenvolvimento, ela nada mais é do que isso, uma pessoa em processo de aprendizado. Entendeu? Então, a gente precisa de lembrar que essa criança, ela está passando por um processo que nós passamos e que a gente muitas vezes acaba exigindo demais dessa criança. Bom, então o razoável é também, por exemplo, eu não acho razoável a consequência natural se a criança ficar passando fome. Ah, não, já disse para você que a hora de comer é a hora de comer, se não comeu na hora de comer, não vai comer mais. Ah, aqui na nossa casa só vai ter hoje macarrão com queijo, quem não quiser macarrão com queijo não come mais. Eu não acho isso razoável, eu acho que deixar uma criança passar fome, eu não vejo como uma coisa razoável. Né? Da mesma forma, mas eu também defendo a autorregulação e acredito que se a criança não está com fome, não tem nada que comer. Quando ela tiver fome, ela come. O que a gente pode ditar é a qualidade do que ela vai comer, independente do horário, mas a quantidade, eu acredito que quem tem que ditar é a criança. Eu não acho que a gente tem que ficar dizendo para a criança que hora que ela tem que comer. A gente pode ter os horários, mas caramba, se a criança não está com fome ainda, não faz sentido nenhum para mim você ficar forçando uma criança a comer. Eu não acho razoável. Da mesma forma que eu não acharia razoável a criança passar frio porque, tipo, eu avisei e agora se dá mal aí. Né? Eu não, eu levaria... Lógico que depende da idade da criança e tudo mais, mas, gente, sinceramente, eu acho que se os meninos tiverem 15, 16 anos, eu ainda ia colocar na bolsa, ia aproveitar o momento, sentar do lado, olhar no olho, ter aquela conversa séria, mas eu jamais deixaria o meu filho passar frio. E
A quarta, que é uma coisa que a gente já falou, mas que a gente vai falar agora na Semana Psimama, a gente vai falar no dia, deixa eu lembrar que dia que a gente fala vou achar aqui, que a gente fala de preparar a criança para ir para a escola sem choro. Não sei se vocês lembram de todos os temas, eu vou falar para vocês. Tem um dia que a gente vai falar sobre a criança não sofrer tanto para ir para a escola, sabe? Às vezes a gente vai levar a criança para a escola, é um sofrimento. Então, é amanhã. Como ir para a escola sem enrolação é amanhã. E aí a gente vai falar um pouco também sobre esse revelado com antecedência, a importância que tem para a criança a previsibilidade, ser previsível, ela saber os próximos passos, ela ser avisada com antecedência de como vai ser. Então a gente vai falar sobre isso na live de amanhã, que é como ir para a escola sem enrolação, sem sofrimento, né? Na quarta-feira a gente vai falar sobre como substituir o não, né? Porque o não banalizado não tem poder nenhum, como substituir o não. E na quinta-feira tem, acho que a live mais importante de todas, que é a live para os pais, que quem vai fazer é o Saed, que é o meu marido. Essa live para os pais, os pais têm que participar. Imperdível, gente, por favor, fala pro pai da criança aí, pro marido, ou que for seu, anotar e não deixar de participar na quarta-feira, na quinta-feira, 9 horas da noite, tem que estar aqui. Porque é urgente o que vai ser falado aqui na quinta-feira, sobre relação com os filhos, sobre a relação dos homens com os filhos. Então, os homens todos precisam estar aqui assistindo, tá? E aí, na segunda-feira, nós temos como entender personalidades, terça-feira, como lidar com agressividade, criança que bate, criança que morde. Na quarta-feira, temos como ensinar a dividir brinquedos e na quinta-feira, o mais pedido de todos, que é como lidar com a birra. Bom, então, quais são os 4 R's? Deixa eu só reforçar com vocês. Então, ela é relacionada, né? Tem relação com o que você está querendo ensinar para a criança. Ela é respeitosa, respeita todos os limites dessa criança. Ela é razoável, né? Ela tem noção, né? A gente tem que ter um mínimo de bom senso. E aí, então, a razoável é bom senso, né? E revelada com antecedência. Por que o revelado com antecedência? Porque também não adianta a criança chegar no parquinho, tá muito frio, e você olhar para ela e falar assim, você não trouxe casaco não? Vai passar frio agora. Poxa, você não avisou, você não lembrou, eu sou uma criança, eu tô aprendendo ainda. Ou então, no caso do Gael, né, eu tava falando consequência natural, agora a consequência lógica. No caso do Gael, ele lá brincando, acaba fazendo uma coisa que tá quase quebrando o brinquedo. Não avisar, não revelar com antecedência, seria eu simplesmente arrancar da mão dele e falar, não vai brincar mais. Perdeu Playboy, não vai brincar mais não. Não sabe brincar, não brincar mais. Isso causa na criança, a criança não aprende com isso. Ela só sente, ela vai sentir, vai ressentir, vai retaliar, ela vai reagir àquilo como você fazendo alguma coisa contra ela, vai pegar ela no susto. Então você tem que avisar com antecedência. Até porque quando você avisa com antecedência, você está ensinando. Por exemplo, o Gael, às vezes ele não tem noção de que aquela força quebra plástico, de que aquela força estraga a madeira, né? Eu lembro, foi um dia desses, o Gael pegou uma caneta e ele riscou uma mesinha de madeira nossa, e ele ficou todo impressionado, ele tipo, gente, olha, risca. Ele estava todo empolgado, tipo, ele chegou a me chamar para me mostrar. Vocês acham que uma criança que chama a mãe para mostrar um negócio super legal que ela tá fazendo, ela acha que ela tá fazendo uma coisa errada? Ela não acha. Então, claro que eu não dei uma bronca no Gael, não perdi a boca com o Gael, eu falei com ele, filho, isso não pode, isso estraga madeira, não faz mais. Então, esse é um avisar com antecedência. Porque quando você avisa, você explica. Você fala, poxa, olha só, deixa eu te explicar por que não se deve riscar na madeira. Entendeu? Por que você não pode fazer isso uma próxima vez? Sabe? E é esse o momento que você descobre que a criança não sabia que aquilo era errado e você explica para ela o porquê de não poder fazer aquilo. Nanda, mas eu falo várias vezes e o meu filho continua repetindo. Aí, gente, a gente tem uma quantidade de coisas que isso pode significar. A primeira coisa que isso pode significar é que a criança não está entendendo.
ela não está entendendo. Seja porque ela é muito nova e ela não está entendendo, seja porque você não está conseguindo explicar direito, né? As crianças, por exemplo, você falar de uma criança até uns 5 anos, você tem para explicar usar 5 palavras, no máximo estourando 10, né? E fazer o máximo para não fazer interpretações adultas, porque se o bebê tá lá tirando as roupas da gaveta e você fala, não pode tirar as roupas da gaveta, aí ele olha para você, sorri e vai tirar outra coisa da gaveta, ele na verdade, para ele aquela informação ainda está muito confusa, tipo, aquela roupa eu não podia tirar, eu não posso tirar todas, eu não podia tirar naquela hora, mas agora eu posso. Ele não tem ainda uma compreensão do que é bagunça, do que é eu arrumei, do que é, por que a roupa tem que estar dentro da gaveta e não no chão. Ele não entende nada disso. Isso é tudo aprendizado. Então essa criança pode estar fazendo porque ela não entendeu, ela pode estar fazendo porque foi uma forma que ela encontrou de ter a sua atenção, e nenhuma criança pede atenção que ela não precisa. Então se a criança está fazendo comportamentos lá para chamar a sua atenção, é porque ela está precisando da sua atenção, é só você dar atenção para ela e explicar para ela que aquela não é a maneira de chamar a sua atenção. E aí você pega, você leva ela para outra situação e você dá atenção para ela e você fala, agora, quando você quiser minha atenção, você vai dizer, mamãe, eu quero a sua atenção. E você ensina ela a pedir do jeito certo. Ah, não vai reforçar não o que ela fez? Não, vai ensinar a pedir do jeito certo. Vai dizer, entendi, você estava precisando da minha atenção e estava achando que aquela era a melhor forma de conseguir. Vem cá que eu vou te ensinar que tem um jeito muito melhor de conseguir minha atenção. É isso, gente. Além disso, é você criando um monte de coisa dentro da sua cabeça, sua mente adulta, cheia de incertezas, cheia de medos, criando pelo em ovo, tá? É isso. Então, quando a criança insiste muito em cometer o erro, se você castiga ela, se você pune ela, é muito provável que ou ela continue cometendo o erro de um jeito que você não veja, ou que isso faça muito mal para a autoestima dela, ou que isso faça com que ela comece a achar que você não gosta dela, comece a criar uma situação ruim na sua relação com ela, fazer ela ressentir, enfim. Dificilmente é o que vai fazer essa criança se comportar melhor. O ideal, a melhor forma é você sentar com essa criança, explicar cansativamente os motivos porque não pode. Você tem que ter certeza de que essa criança entendeu o motivo. O motivo. Por exemplo, motivo de verdade, gente, estou falando. Por exemplo, se você fala para uma criança que bater é feio, tá errado. Porque bater não é feio. Bater não pode porque machuca. Não é porque pega mal. É porque machuca, a pessoa fica triste, não pode bater por isso. Então, se você fica falando, por exemplo, que bater é feio porque pega mal, vai ter hora que a criança vai falar, não tô nem aí, que pega mal. Eu não quero pegar bem, eu tô com raiva. Então, você tem que ensinar através da empatia. Fala, poxa, lembra quando fulaninho bateu em você, que doeu, você lembra que você ficou triste? Então, a gente não quer sentir assim, a gente não quer que um amigo sinta também. Por isso que a gente não bate nas pessoas, entendeu? Por isso que você não vai bater nele e ele também não vai bater em você. É isso que a gente quer, né? Então, se você não quer bater, que o amigo te bata, não bata nele, entendeu? Porque ele vai ficar com raiva e ele vai acabar te batendo, sabe? Então, não bate. O amigo vai sentir dor, vai sentir raiva, né? E a gente não quer isso. Entendeu? É muito mais legal ficar aqui sem ninguém bater em ninguém. E aí você vai explicando os reais motivos, motivo de verdade. Não é motivo mais ou menos, não. E aí, então, os 4 são relacionada, respeitosa, razoável e revelado com antecedência. Se quando você estiver pensando em alguma coisa, você perceber que ela não é relacionada, você perceber que não é respeitosa, se você perceber que não foi avisado com antecedência, ou que ela não é razoável, né, que você está pegando pesado, que você está exagerando, então é muito provável que você, sem perceber, tenha caído para cima de um castigo, tá? Então, só para lembrar vocês que vocês podem mandar essa live para todo mundo, vai ter a gravação dela, é só você me dar o seu e-mail, se inscreve na Semana Psimama ou entra no Telegram, na comunidade Criando Juntos, e aí você vai ter acesso
ao link dessa live. Então agora eu vou responder as dúvidas, não vou dar para responder todas. Então aqui, ó, bater é primitivo, é só um comentário, mas eu achei maravilhoso, mostrei. Tem como reverter o efeito do castigo que já foi dado? Eu acredito que a melhor coisa sempre é conversa, Ellen, sempre. Você conversa com essa criança, você explica, olha, eu conheci agora um jeito super legal, e aí agora vai ser assim aqui em casa, eu vou te explicar o motivo e tudo mais. E você vai, só de você no dia a dia, parar de usar a punição, começar a conversar com essa criança com mais amor, com mais carinho, com mais respeito e ir fazendo esse padrão de ser uma coisa relacionada, razoável, uma consequência lógica, uma consequência natural, naturalmente a criança já vai se acostumando, ela vai se acostumando com essa mudança, com essa forma nova, né? Metodologias que podem ser aplicadas. A que eu mais defendo é a metodologia Psimama, que eu ensino no Desafio Psimama, que vai abrir turmas aí na próxima semana, tá? Metodologias. O que fazer quando a criança joga água pela terceira vez, mesmo dizendo que mamãe não quer se molhar? Isso depende muito da idade da criança, depende muito da situação, mas via de regra, o que eu diria seria, se você me molhar mais uma vez, eu vou ter que acabar aqui o nosso banho mais rápido, porque eu não quero ficar molhada e você está me molhando. Então eu vou acabar o banho mais rápido. Ela é relacionada. Eu estou avisando com antecedência, ela é relacionada, ela é totalmente razoável, entendeu? Então, olha, se você continuar me molhando, o banho vai acabar mais rápido, porque eu não quero ficar molhada, tá? Entendeu a diferença, gente? Quando a criança bate, como mostrar a ela que não deve fazer isso sem castigo? Da forma que eu estava explicando, através da empatia, você explicando os reais motivos. A gente vai falar muito legal sobre isso de forma mais completa na live sobre agressividade na semana que vem, tá? Mas é isso, é você pegar pela empatia mesmo. O que fazer quando a gente conversa e a criança ri e continua fazendo a mesma coisa? Quando a criança está rindo, você está conversando e a criança está rindo, geralmente a criança está entendendo que é uma brincadeira. Ela não está debochando da sua cara. Tudo, olha só, gente, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Olha aqui para mim, presta atenção. Não tem nenhuma criança de 0 a 7 anos, acho que até mais, vamos falar 7 anos. Não tem nenhuma criança de 0 a 7 anos que vai estar te testando ou fazendo raiva em você. A não ser que você já tenha castigado essa criança tanto, que ela esteja tanto no nível de retaliação, de ressentimento, e aí você tem tanta coisa para desconstruir com essa criança, um amor, um carinho tão grande para construir. Agora, via de regra, tudo que essas crianças querem, olha para mim, gente, tudo que essa criança quer é o seu carinho. É a sua atenção, é tudo que essa criança, a coisa mais importante da vida dela é você. Então, se essa criança está rindo, é porque ela está se divertindo, é porque ela acha que você está se divertindo também. Por algum motivo, não está ficando claro para ela que aquilo não é uma brincadeira. E às vezes a gente, sem perceber, a forma como a gente reage brincando e a forma que a gente age brincando é muito parecido. Às vezes, em muitas casas. Você fica, volta aqui, menino, eu vou pegar você, menino. E na hora de brigar, não me molha. E a criança acha que é brincadeira. É muito comum, tá? Quando a consequência e quando é chantagem. Se você fizer tal, vai ficar sem tal, hein? Então, essa é que é a grande questão. A gente tem que, lógico, gente, a questão do bom senso e do autoconhecimento. Você precisa de entender... Eu tô batendo aqui no microfone, vocês devem estar... Vocês têm que entender? Que é uma coisa nossa. Você sabe se você tá meio que pegando pelo lado da chantagem, né? Se você tá, ai, meu amor, a minha vida, se você fizer isso comigo. Agora, assim, precisa ser razoável, precisa ser relacionada. Acho que o relacionada pega muito nisso aí, porque acaba que na chantagem não tem muita relação, né? E principalmente você sentir qual é a sua motivação. O que está te motivando, né, a fazer aquela coisa. A consequência, geralmente, não é uma coisa que o adulto decide. Entende?
tanto a natural quanto a lógica não é uma decisão do adulto. Eu não decidi tirar o controle do Gael porque estava me incomodando. Tirar o controle do Gael era a coisa mais natural, mais lógica a se fazer. Não fui eu que decidi. Uma punição, por exemplo, o adulto pensa, você vai ficar sem videogame ou sem sobremesa. O adulto pensa, ele decide. Na chantagem, ele pensa, ele decide. Na consequência lógica, na consequência natural, não. Você faz o que é, né? Por exemplo, natural, o gelo derreter. Você só não pode não guardar a forma, mas você não ficou soprando no gelo, né? Então, agora, por exemplo, a diferença de você falar pra mamãe ficar feliz ou pra mamãe não ficar triste, né? Uma coisa é você dizer assim, não me bate pra eu não ficar triste. Isso é uma coisa. Outra coisa é come pra eu não ficar triste. Aí já é chantagem. Porque é não relacionado. Entendeu? Tem relação você me bater e eu ficar triste. Agora, você comer ou não comer e ficar triste, já não tem uma relação tão direta, né? Pode ter uma relação que a gente cria na cabeça. Criança bater quando tá com raiva, desconhecido, fora de convívio. Como aplicar a consequência? Para mim, seria a consequência lógica, você avisar e ter a consequência lógica da criança, por exemplo, ir embora para ela não ficar batendo na outra. Mas eu acho que é muito mais profundo que isso, essa questão do bater, essa questão das primitividades da criança, né? Bater, morder, essas coisas são reações muito primitivas, são reações de proteção. Eu acho pouquíssimo provável você conseguir levar uma criança num lugar com outras crianças, né, que sejam primos ou sejam desconhecidos, sem que haja pelo menos um empurrão ou uma mordida. Porque as crianças, elas estão primitivamente se defendendo das outras crianças o tempo todo. E as crianças têm pouquíssimas formas de se defender, né? Uma delas é batendo, a outra delas é mordendo, a outra delas é empurrando, né? Elas não têm ainda a habilidade de fazer qualquer outra coisa para se defender. É ou chorar, ou bater, ou morder. Ou elas correm, ou elas atacam. São as únicas formas delas se protegerem. Então, se você não está disposto a lidar com essas coisas, né, vai ser muito complicado, você vai se frustrar muito indo com uma criança no lugar que tem outras crianças. Então, na aula sobre agressividade, eu vou explicar para vocês como lidar com isso, né, e aí eu não vou explicar aqui agora, porque senão a gente ia ficar mais 40 minutos, mas como que você lidar com isso de forma a criança realmente aprender e você parar de se frustrar tanto com esse tipo de situação, tá? Que é a live de dia 29, ou seja, terça-feira que vem, tá? Isso mesmo, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Como aplicar em criança de 2 anos? Explico que não pode porque em 2 minutos tá fazendo de novo. Sim, porque aí a gente precisa de usar, então gente, presta atenção aqui, pessoal que tem os bebês menorzinhos. Você precisa de usar 2 coisas para explicar para essa criança, né, fazer explicar antes, né, explicar com antecedência. 2 coisas que você vai fazer. A primeira coisa é que você vai usar o seu corpo. Você vai usar o seu corpo para falar. Porque as crianças pequenas, a criança antes de falar bem, de verbalizar, a criança ela fala a linguagem não verbal de forma muito fluente. Então você vai fazer assim, não, isso machuca, ai, não. Você tem que falar com o seu corpo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você usar no máximo 5 palavras. No máximo 5 palavras, tá? Aí tem mais chance dessa criança entender e você tem que estar repetindo constantemente. Não é falar uma vez e daí a 40 minutos falar de novo. Você tem que estar... Eu sugiro sempre criar mantras. Então, por exemplo, não pode bater, não pode morder, só pode brincar. Uma musiquinha assim que você cante de vez em quando com a criança e quando pega pra capar lá, você canta a música de novo, tá? E a gente vai falar disso na live de agressividade, porque que esses mantras funcionam e tudo mais. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Por onde começar quando parece que está tudo fugindo do controle? Primeira coisa que você tem que fazer quando parece que está tudo fugindo de controle é respirar profundamente e você ficar calmo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que se acalmar,
tá? E aí depois que você respirar profundamente, conta até 10, leva 6 segundos para a pessoa conseguir diminuir ali o nível de cortisol, então conta até 10 e aí tem mais chance de você conseguir lidar com essa situação, tá? Vamos, se não arrumar os brinquedos de forma alguma, o que a pessoa está perguntando? No banho combino que se colocar o sabão na boca, vou pegar, coloca e pego. Chora 1 ano e 3 meses. Então, eu acredito que com 1 ano e 3 meses você está exigindo demais. Nesse sentido, eu acho que é melhor você fazer uma coisa que eu chamo de prevenção. É você nem deixar o sabão na altura dele. Por quê? Porque aí é o clássico caso de você estar pedindo para a criança uma coisa que ela não dá conta de fazer, entendeu? Ela não tem maturidade, ela não tem capacidade ainda, esse controle todo, ela ainda começa o movimento e tem muita dificuldade de parar. Então, você está pedindo dessa criança uma coisa que essa criança não é criança, um bebê, né? Então, você vai ensinar. Então, as pessoas acham, a Nanda tá falando para não ensinar as coisas para criança, deixa a criança fazer tudo. Não é isso, não. É assim, a criança ainda não tem idade para aprender isso. Igual você não vai ensinar essa criança de 1 ano e 3 meses a andar de bicicleta, a ler e escrever. Por quê? Porque ela não tem idade. Vai chegar a idade para aprender a falar não bota sabão na boca e a criança não botar. Essa não é a idade para isso. Entendeu? Então, a gente tem que escolher as nossas batalhas. A gente tem que escolher o que vale o nosso tempo e a nossa energia. Né? E muitas vezes a gente acaba gastando muito tempo e energia com coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Né? Você ficar tentando ensinar para uma criança de 1 ano e 3 meses que não pode, você não vai chegar a lugar nenhum e você vai cansar muito. Você vai se estressar muito. Então não é colocar uma criança, por exemplo, um bebê perto de uma tomada e ficar mandando não botar o dedo lá. É tirar a criança de perto da tomada e só deixar ela perto da tomada de novo quando ela tiver maturidade. Né? A disciplina positiva fala muito com relação a atravessar a rua, por exemplo. Ficar brigando com a criança, dando bronca com a criança que não pode ficar na rua sozinha. Cara, não deixa a sua criança na rua sozinha até você achar que ela tem maturidade suficiente para estar na rua sozinha. Antes disso, não faz sentido você querer que ela aprenda, porque ela não tem maturidade para isso. Com quantos anos você acha que uma criança pode atravessar uma rua sozinha, sem ninguém por perto? 13 anos, 12, sei lá? Então, para que você quer que um bebê de 3 anos aprenda isso? Você pode ensinar, olha, é perigoso, né? Você pode mostrar, mas você não pode querer que a criança dependa disso, que a criança depende de você, entendeu? Ela não pode depender de ter aprendido isso para sobreviver, sabe? É muito perigoso. Então, a gente precisa entender que aprendizado tem idade. A partir de qual idade consigo explicar melhor a lógica da consequência? Geralmente, só de você ir fazendo a consequência lógica das coisas, a criança vai entendendo naturalmente. Então, assim, por exemplo, vamos supor que você nunca foi num país que neva. E aí a neve começou a cair, você não sabia, por exemplo, que quando a neve encosta no chão que está mais quente, ela vira gelo. E aí você pisa naquilo ali, você escorre e cai com tudo. Você não sabia nada disso. Na primeira esbofetada que você cai no chão, você fica, uou, agora eu entendi como que a neve funciona. Você precisa necessariamente cair com a bofetada no chão? Não precisa. Pode ter, por exemplo, um colega que mora lá e fala, cuidado, quando a neve cai no chão, ela vira gelo e você escorrega. Então, toma muito cuidado. E aí ela pode dar só uma é verdade isso e acreditar. Mas pode ser que ela precise cair, né? Para aprender. Então, assim, a consequência natural, a consequência lógica, elas acontecem na nossa vida todos os dias. A gente naturalmente vai aprendendo com elas. Agora, as que a gente vai avisando com antecedência, é muito mais tranquilo dessa criança estar participando da conversa depois que ela já é bem fluente, né? Quando ela já fala verbalmente muito bem. Aí você já pode esperar que essa criança, né, consiga seguir melhor, né? Consiga entender melhor. Vamos ver o que mais. Botou a massinha na boca, tira e guarda, é a mesma coisa. Você tem que avisar com antecedência, você tem que explicar os motivos. Qual é a tendência do castigo? Não pode colocar na boca. Se botar, já era, vai ficar sem, sabe? E não é explicar, olha, faz mal, por que não pode, tal e tal coisa, entendeu? A gente tem que ir explicando. Bom, meu tempo aqui no Instagram tá acabando, no Facebook também. Quero agradecer muito você estar até aqui. Por favor, vai agora lá, se inscreve no link para você receber essa gravação amanhã, para você receber todas as gravações de todas as aulas da Semana Psimama.
E também para você participar amanhã da minha enquete. Eu tenho certeza que você vai adorar participar da enquete. Eu vou adorar o presentinho de aniversário. Amanhã é meu aniversário, faço 32 anos. E aí eu vou adorar o presentinho de vocês, que é participar da enquete para mim, tá bom? Junto comigo. Então amanhã você vai receber o e-mail com o link da live e o e-mail para participar da enquete, tá? Um grande beijo para vocês e até amanhã. A live de amanhã vai ser sobre, meu Deus, vamos só confirmar aqui. Eu tenho 59 segundos, o computador vai mais rápido. E tem live amanhã, tem live terça, quarta-feira. Tem live também, quinta-feira tem uma live absurdamente importante para os pais. Então, por favor, fala para o pai da sua criança anotar e não perder, porque é urgente, ele precisa ouvir, é um pai que vai dar, tá? Então, amanhã, como ir para a escola sem sofrimento, sem enrolação. Depois de amanhã, como substituir o não na criação. Quarta-feira, quinta-feira, 4 coisas que todo pai deveria saber. Grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau, gente!